boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estou aqui para falar sobre a Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, que é uma lei badaladíssima que cai muito em prova, principalmente nas provas militares, prova da Polícia Militar, prova da Polícia Civil e diversos outros concursos. É uma lei bem importante. Então vamos lá, gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a minha intenção aqui não é dar uma aula aprofundada de todos os crimes que seriam hediondos, mas sim dar uma explanação geral para vocês entenderem as especificações, os principais detalhes da lei. Vamos lá. Primeiramente, o que é hediondo, gente? Hediondo significa repugnante, bárbaro, cruel. Porém, não é qualquer crime bárbaro, repugnante e cruel que é considerado crime hediondo. Existe um sistema que chama sistema legal, que é o sistema adotado aqui no Brasil. Através desse sistema, gente, só é considerado crime hediondo aquele que a própria legislação quis que fosse hediondo. Então a gente diz que é uma forma taxativa, são números clausos, são só aqueles tipificados na legislação. Então o artigo 1º já diz quais são os crimes que são considerados hediondo. Perante isso, gente, como são muitos crimes, existe um método mnemônico para agravar. Eu acho que o método mnemônico ajuda muito. Então, um macete aí para vocês decorarem quais são os crimes hediondos. Olha lá. Genep leu no poste estático que o Rolex da prostituta é falsa. Que frase ridícula. Mas vocês vão gravar. Olha lá, vamos repetir. Genep leu no poste estático que o Rolex da prostituta é falso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada pedacinho dessa frase para associar com os crimes aí hediondos. Então vamos lá. Primeiramente no Genep aí, de genocídio. O que é genocídio, gente? É destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, matando por ser a pessoa específica, que tem uma raça específica, uma religião específica, por aquele motivo, querendo exterminar determinada raça. Genep, o gen de genocídio. E o EP, gente? O EP seria de epidemia com resultado morte. Então, quando a pessoa propositalmente espalha uma epidemia para matar as pessoas. Só que tem um detalhezinho aí, gente. A transmissão dolosa do vírus do HIV, que é o vírus da AIDS, não é considerado crime hediondo. Então, é uma pegadinha de prova que pode cair. Depois, Genep leu. Esse leu seria o que, gente? Ela nem veio com a Lei dos Crimes Hediondos, não. Veio com a Lei 13.142 de 2015, que ampliou o rol dos crimes hediondos. O que significa o LE? Lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte praticada contra autoridades militares. Quando eu falo autoridades militares, policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, bombeiro, segurança pública, é bem amplo, guarda municipal, contra qualquer uma dessas pessoas ou dos seus familiares também. Depois, Genep lê de lesão corporal no poste, gente, poste. O pós aí vai ser de quê? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Esse também foi acrescido depois. Veio com a Lei 13.497 de 2017. Então, quando a pessoa tem posse de uma arma ou porte de uma arma que não deveria ter, que é uma arma específica, de uso restrito, às vezes de um segurança, de um agente penitenciário, de um policial, são armas específicas e restritas a essas categorias. Então, se a pessoa tem esse porte, é um crime hediondo. Outro aí, leu no poste estático. O que seria esse ex aí, gente, de estático? Seria o estupro. Tanto o estupro simples quanto o estupro de vulnerável. O que
seria, gente, estupro de vulnerável? É quando a pessoa tem uma conjunção carnal ou um ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Gente, tomar cuidado quando namora gente novinho. Menor de 14 anos é crime hediondo, é estupro de vulnerável. E além de pessoa menor de 14 anos, aquela pessoa que por falta de discernimento mental, ela também é vulnerável, ok? Então, vai ser tanto estupro comum, estupro simples, quanto o estupro de vulnerável. Então, poste estático. Mas o que é que vai entrar aqui? Rolex. O que seria o Rolex? O O do Rolex, H-O, vem de homicídio, mas não é qualquer homicídio. Homicídio significa matar alguém. Qual o homicídio que vai entrar como crime hediondo? Será o homicídio qualificado e o homicídio por grupo de extermínio. Esse por grupo de extermínio, gente, pode ser ainda que cometido por uma só pessoa, mas com a finalidade de exterminar determinado grupo, certo? Agora, o homicídio qualificado, gente, eu vou falar para vocês quais são os homicídios que são considerados qualificados, quais são as qualificadoras. Então vamos ler aqui que essa parte é importante, que está no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Quais são as qualificadoras? Quando o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, ou seja, motivo fútil, ou porque pagou para matar. Motivo fútil, olha lá o 2, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer meio insidioso ou cruel é considerado qualificadora. Por meio de traição, de emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, você vai armar uma arapuca para a pessoa, uma armadilha, uma traição, é considerado homicídio qualificado. Ou então, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, você matou porque esse crime impedia a execução de outro crime. Mas o que é qualificadora, gente? Esse tem acontecido bastante, infelizmente, a gente tem visto na mídia. Contra a mulher, por razão de condição de seu sexo feminino. A gente tem ouvido muito falar sobre o feminicídio. São aquelas mortes, muitas vezes, provocadas por violência doméstica, violência familiar, por menosprezo da condição de mulher. Ele é considerado um crime hediondo. Depois o 7º aí, contra a autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Ou seja, matar militares, que é igual eu falei para vocês, pessoas que fazem parte da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Segurança Pública de forma geral. Ou então, matar os seus familiares. Em razão desses familiares sempre, eu estou matando a filha de um policial. Ele está matando a filha do policial, sabendo que é filha do policial. Mas para ser homicídio qualificado, matar esse policial tem que ser em razão da função de policial. Eu estou matando o policial por ele ser policial. Tem que ser pela razão da função, do exercício da profissão dele aí. Ok, gente? Então é isso aí. A gente viu aí então que o homicídio não é qualquer homicídio. Tem que ser o qualificado por todas essas qualificadoras e o grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente. Então Rolex, HO de homicídio e o L é de latrocínio. Gente, o que é latrocínio? É roubo seguido de morte. Então primeiro tem que ver o roubo e depois a morte. Rolex, então Rolex tem 3, hein, gente? Rolex tem 3. O de homicídio, que não é qualquer homicídio, L de latrocínio e X de extorsão. Aqui a extorsão, tanto qualificada por morte, quanto a extorsão mediante sequestro. Esses dois tipos de extorsão será considerado um crime hediondo. Quando eu falo Rolex da prostituta, gente, prostituta, só para remeter vocês, que favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou de adolescente ou de vulnerável é crime hediondo. Então é favorecimento sexual de crianças, prostituir crianças, ok? E quando eu falo prostituta é falso, esse falso significa, gente, falsificação de substância medicinal. Falsificar remédio também é considerado crime hediondo. Então vamos lá, gente. O artigo 5º da Constituição traz pra gente o seguinte, que é importante aqui para a prova de vocês. Olha lá, vamos ler. A lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então a gente fala que é os 3TH. O que é 3TH? São 3 com a letra T e 1 com a letra H. Então, tráfico ilícito de entorpecente, tortura e terrorismo, e mais os hediondos, tem 3 penalidades. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, gente. Tem que gravar isso. E uma coisa importante, gente, que esses crimes que eu falei pra vocês, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, são crimes equiparados a crimes hediondos. Se são equiparados, vão ter a mesma penalidade que os crimes hediondos aí. Agora vamos falar, gente, sobre liberdade provisória. Será que existe liberdade provisória num crime tão cruel, no crime hediondo? Sim, vai existir. Por mais que o inciso 66 do artigo 5º diz: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. Então, vê que tem uma ressalva. A regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Então, admitir-se-á sim a liberdade provisória. Porém, tem uma restrição. Quando que se dará a liberdade provisória? Nos crimes hediondos. Olha o que o artigo 2º, parágrafo 3º diz pra gente. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Ou seja, quando te der uma sentença condenatória, o juiz tem que fundamentar, explicando o porquê daquela pessoa poder responder em liberdade. E recolhimento provisório, recolhimento, pode ter? Pode. Segundo o STJ, gente, é possível recolhimento provisório quando acontecer um crime hediondo. O próprio artigo 312 do Código de Processo Penal diz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ou seja, pode ter prisão preventiva? Pode, mas tem que ter certeza que foi a pessoa que cometeu um crime. Às vezes tem que prender a pessoa, porque às vezes é um risco para a sociedade também. Aí prende essa pessoa preventivamente. Primeiramente, gente, o crime de hediondo é um crime muito forte, por isso que as penalidades são fortes. E a gente vê que vai começar em sistema fechado, em regime fechado, sistema de reclusão. Mas pode ter progressão do regime? Pode ter progressão do regime. O artigo 1º, parágrafo 2º diz: a progressão de regime nos casos de condenado vai acontecer como, gente? Se o condenado for primário, for a primeira vez que ele está cometendo o crime, o cumprimento, depois que cumprir 2/5 da pena, ou seja, depois de cumprido 40% da pena, ele poderá ter progressão do regime, ou seja, passar de um sistema fechado para um regime semiaberto. Ou se ele for reincidente, ou seja, se não for a primeira vez que ele cometeu o crime, já tiver cometido o crime outra vez, aí terá que ter 3/5. Então vamos gravar, gente. Cumprimento de 2/5 se for primário, 40%. 3/5, 60% se já for reincidente. Começa então um sistema fechado, ok? Eu estava falando para vocês da prisão preventiva. Então, vou falar aqui da prisão temporária, gente. Pode ter prisão temporária? Pode. E é um prazo diferente do estipulado em prisão normal. Porque na prisão normal, geralmente, é de 5 dias o prazo. Aqui, para o crime hediondo, olha o que diz. O prazo da prisão provisória nos crimes hediondos será de 30 dias. A pessoa pode ficar presa 30 dias provisoriamente, podendo ser prorrogada por mais 30 dias, se for comprovada extrema necessidade. Então tem que comprovar essa necessidade. E a pena aí eu já tinha falado para vocês, que é reclusão. Mas olha aqui que o artigo 8º diz pra gente: será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 88 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos e prática dos 3 T's: tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, que são os crimes equiparados aos crimes hediondos. Então vai começar com um sistema de reclusão e a pena é de 3 a 6 anos. Poderá haver, gente, delação premiada nos crimes hediondos? Poderá. Aquela delação premiada é quando a pessoa fofoca, né? Fofoca, conta o que sabe sobre o crime para reduzir essa pena. Então, uma traição benéfica, vamos dizer assim, que vai beneficiar aquele que está fofocando, que está contando. Então, para essa fofoca, vamos dizer assim, para essa delação surtir efeito, para ela ter reduzido a pena dela, tem que ser de uma maneira que a quadrilha ou bando consiga se dissolver com aquela delação. E nesse caso da pessoa conseguir fazer a delação premiada, a pena dessa pessoa vai ser de 1 a 2 terços. Então, quer dizer, de 1/3 a 2/3 da pena será reduzida no caso de delação premiada. Só pra gente finalizar, gente, uma pergunta interessante, pessoal que vai fazer prova militar. O que vocês acham, gente? Os crimes militares que têm correspondência com crime hediondo pode ser taxado aqui como crime hediondo? Por exemplo, se um policial cometer um homicídio qualificado, se um policial estuprar, fizer um estupro, se um policial fizer uma extorsão, ele pode ser enquadrado na Lei 8.072 de 90? O que vocês acham? Não pode, gente, é um absurdo, mas não pode. Militar não pode ser enquadrado na Lei 8.072 de 90, porque militar tem que ser enquadrado como crime militar. Por isso que a gente tem um tribunal militar específico para julgar causas militares. Então, meu recado de hoje é isso. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre os crimes hediondos. Beijo e até uma próxima, gente. Não deixem de acessar o meu canal, inscreva e se gostou da aula, dê um like. Beijo e até a próxima.